Você até pode continuar sorrindo por fora enquanto o coração chora por dentro, mas você também pode parar e ouvir esse devocional, porque Deus não quer que você viva assim. Hoje, no devocional de número 105, seguimos com o tema Quando Deus Muda o Clima da Alma. E o trecho bíblico que nos guia é de Salmos, capítulo 30, versículo 12. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cerraste de alegria. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. O Salmo 30 é um salmo de quem passou por um tempo muito intenso e não saiu dele igual. Davi não escreve como alguém que leu sobre dor, ele escreve como alguém que sentiu o peso dela, atravessou noites difíceis e depois percebeu que Deus o visitou de um jeito tão real que o coração já não estava no mesmo lugar de antes. Esse versículo ele nasce exatamente nesse ponto, o momento em que a alma consegue olhar para trás e dizer: eu chorei de verdade, doeu de verdade, mas Deus também agiu de verdade. E isso é muito importante porque o texto não diz que Davi nunca chorou, não diz que ele exagerou no sofrimento, não diz que a tristeza era falta de fé. O texto reconhece o choro, reconhece a tristeza, reconhece a noite interior, mas também declara que Deus tem poder para mudar a atmosfera de dentro, a ponto de transformar o pranto em dança, a tristeza em alegria. Esse salmo não nega a dor, ele testemunha que a dor não ficou com a palavra final. E o que mais me toca nesse versículo é a força da mudança que Deus faz. Davi não fala de um pequeno alívio, ele fala de transformação. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Você percebe o quanto isso é profundo? Porque o choro aqui não são só lágrimas no rosto, é peso na alma, é um coração apertado, é aquela fase em que a pessoa continua vivendo por fora, mas por dentro tudo parece sem cor, sem força, sem música. Então Davi diz, tu mudaste. Essa é a parte central. Foi Deus quem mudou, foi Deus quem tocou, foi Deus quem virou a chave do coração. E depois ele completa dizendo, afastaste de mim a tristeza e me cerraste de alegria. Você consegue visualizar essa imagem? É como se Deus tirasse a roupa pesada e vestisse outra, como se removesse da alma aquilo que apertava e colocasse sobre ela uma nova condição interior. Há dores que só Deus consegue tirar e há alegrias que só Deus consegue vestir na alma. Esse texto ele não significa que a pessoa nunca mais vai chorar. Significa que o choro não define mais sua identidade. A tristeza visitou, mas não governou para sempre. Deus entrou no cenário e mudou o clima interior. E isso mexe muito com quem está vivendo uma fase em que parece impossível voltar a respirar com leveza. Esse texto ele vai fundo na vida real porque muita gente está vivendo sorrindo por fora e chorando por dentro. Isso aparece na família, quando a pessoa continua sustentando a casa, mas já faz isso com o coração cansado. Nos relacionamentos, quando existe amor, mas também existe uma tristeza silenciosa que foi se acumulando com o tempo. No trabalho, quando a rotina segue, mas a alma já não encontra prazer no que antes fazia sentido. Na vida emocional, quando o coração fica pesado e a pessoa quase esquece como era viver com alegria. Esse salmo ele traz esperança justamente nesse lugar. Ele lembra que Deus não lida apenas com problemas externos, ele toca estados internos. Ele alcança o lugar onde o desânimo se instalou, onde a tristeza se repetiu, onde a dor foi ficando antiga. E talvez seja isso que muita gente mais precisa ouvir hoje. Deus ainda sabe transformar ambientes internos que já pareciam definidos pela tristeza. Às vezes, a pessoa não precisa primeiro de uma grande mudança ao redor. Precisa que Deus visite o centro do coração e devolva a vida por dentro. E eu sinceramente acredito que você conhece alguém que está sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Que está funcionando, mas sem leveza, que está cuidando de tudo, mas o coração está pesado, está vivendo uma tristeza silenciosa que quase ninguém vê. Ela merece ouvir que Deus não quer que ela viva assim, que Deus ainda sabe transformar o clima interno,
que há alegria possível para as áreas que hoje parecem sem cor. Então faça um ato de amor, pausa, manda esse devocional para ela agora. Às vezes tudo que ela precisa é saber que Deus está pronto para a transformação. E hoje eu decidi alinhar esse trecho bíblico com a lei do ritmo, porque ela nos mostra que a vida passa por ciclos, estações e movimentos. Há fases de recolhimento, há fases de expansão, há tempos de lágrimas e tempos de celebração, há noites e há manhãs. E Salmos 30 conversa profundamente com isso. Davi mostra que a dor não foi eterna. O choro teve o seu tempo, mas não ficou para sempre. A tristeza existiu, mas não se tornou o destino final. Deus interveio e mudou o ritmo da experiência interior. Só que aqui existe uma diferença importante. No Evangelho e nos Salmos, essa mudança não é impessoal. Não é só o universo girando, é Deus agindo dentro da história da alma. Existem estações de choro, mas elas não anulam a possibilidade de uma estação de alegria. Essa ponte ela é importante porque quando a dor se prolonga, a gente começa a pensar que ela virou uma condição permanente. E esse salmo quebra essa mentira. Ele lembra que o ritmo pode mudar, o cenário interior pode mudar, o coração pode voltar a dançar. Pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais sente que o choro ainda está ocupando espaço demais dentro de você? Você continua cuidando de tudo, mas emocionalmente já está mais cansada do que demonstra? Existe uma tristeza silenciosa que você foi aprendendo a engolir? Você tem funcionado, mas por dentro perdeu leveza, prazer, esperança. Se hoje você realmente acreditasse que Deus pode mudar o clima da sua alma, o que começaria a mudar na forma como você atravessa essa fase? Você deixaria de tratar a tristeza como identidade permanente? Você começaria a orar com mais abertura e menos resignação? Voltaria a acreditar que ainda existe alegria possível nas áreas que hoje parecem sem cor? O que na prática seria dar espaço para Deus transformar o seu choro em dança? Na vida espiritual, parar de falar com Deus só sobre obrigação e começar a abrir o coração de verdade? Na vida emocional, reconhecer a dor sem fazer dela uma definição final? Na rotina, escolher pequenos gestos de vida, presença e esperança, mesmo antes de sentir tudo resolvido? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa: hoje eu tratei minha tristeza como fim ou deixei espaço para Deus começar a mudar o clima da minha alma? Hoje, seus 7 minutos são para levar a Deus exatamente a parte da sua vida que ainda está vestida de tristeza. E o nosso exercício recebeu o nome de dar nome ao que Deus pode transformar. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e depois comece o seu caminho. Primeiro, dê nome ao que ainda dói. Escreva: hoje a área da minha vida que mais preciso que Deus transforme o choro é. Seja honesto, seja honesta. Não tente suavizar, só nomeie. Pode ser alguma coisa na sua área familiar, na sua área profissional, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. Segundo, lembre-se do que Deus pode fazer, então escreva e complete. Se Deus tocar essa área, Ele pode, completa com a verdade, tá? Se Deus tocar essa área, Ele pode devolver leveza ao meu coração. Ele pode afastar a tristeza que tem pesado em mim. Ele pode reacender a alegria onde hoje há cansaço. Ele pode me ensinar a viver esta fase sem perder a esperança. E terceiro e último passo do nosso exercício: escolha um gesto simples de abertura para hoje, porque você já sabe que nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então você vai escrever, completar e vai se pôr em movimento. Antes de terminar o dia, eu vou. Por exemplo, antes de terminar o dia, eu vou falar com Deus, com mais verdade sobre o que tem me entristecido. Antes de terminar o dia, eu vou parar de chamar de definitivo aquilo que Deus ainda pode transformar. Antes de terminar o dia, eu vou dar um passo pequeno de vida nessa área em que só vinha sobrevivendo. A ideia desse exercício não é negar o choro,
mas também não impedir que Deus o transforme. Então me diz, em qual área da sua vida você mais sente que o choro ainda está ocupando espaço? Aquela que você continua vivendo, mas sem leveza, aquela que te acorda com peso no peito. E mais importante, você já parou para acreditar que Deus pode mudar o clima dessa área? Então desabafa aqui nos comentários, você não está sozinho nessa transformação. E depois volta e faz o exercício, tá? Porque esse devocional só termina quando você abre o coração para a transformação. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você descobriu que pode falhar e ainda está seguro na fidelidade de Cristo. E agora você sabe, Deus pode transformar o clima da sua alma. Do choro, à dança, da tristeza, à alegria, você está livre. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. E olha, aproveita, já salva esse devocional para ouvir naqueles dias em que você estiver sorrindo por fora e chorando por dentro. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu conheces as áreas da minha vida em que o coração ainda está pesado. Tu vês o choro que apareceu por fora e também o que ficou escondido por dentro. Tu sabes onde a tristeza se instalou, onde a alma cansou e onde eu quase me acostumei a viver sem alegria. Hoje eu te peço, visita esse lugar em mim. Muda o clima da minha alma. Afasta de mim o peso que tem me prendido por dentro e veste o meu coração de uma alegria que só pode vir de Ti. Que eu não me acostume com a tristeza como se ela fosse meu destino e que no Seu tempo eu veja de novo que só a Tua presença pode fazer. Em nome de Jesus. Amém.